Oi pessoal, hoje eu vou propor um exemplo para explorar um conceito, mas antes eu preciso do meu quadro. O exemplo é o seguinte, eu tenho um cliente que é a empresa Céu Azul. Esse cliente ele precisa adquirir uma máquina do fornecedor que é o fornecedor Terra Vermelha. Essa máquina, né, já com impostos, tem o valor de 120 mil, então ela vai ser comprada por 120 mil. Mas o cliente, Céu Azul, vai usar um intermediário para fazer essa compra. O intermediário é a empresa Global. Tá? Essa empresa ela vai fazer a intermediação do processo do fornecimento da empresa Terra Vermelha para a empresa Céu Azul. E aí o que acontece? A empresa Céu Azul vai fazer um adiantamento já para a empresa Global no valor de 150 mil, certo? Ele vai adiantar para a empresa Global o valor de 150 mil. A empresa Global vai fazer todo o processo de compra da máquina junto ao fornecedor Terra Vermelha e essa máquina vai ser entregue diretamente para o fornecedor Céu Azul. Dois pontos importantes aí dentro desse exemplo que eu coloquei. Primeiro ponto, a partir do momento que a empresa Global concluir o processo de compra, a entrega por parte da empresa Terra Vermelha, que é o fornecedor, vai ser feita direto para o cliente Céu Azul. Qualquer problema posterior, né, suporte pós-venda, garantia, etc., é garantido pela empresa Terra Vermelha, que é a fornecedora, né? Então toda a ação da empresa Céu Azul, que é o cliente, com relação ao suporte pós-venda, vai ser, né, direta com a empresa fornecedora, que é a empresa Terra Vermelha. Com base nesse exemplo, gente, eu queria propor uma pergunta e eu vou dar um tempinho aí, uns 5 segundos, para você pensar a respeito. Considerando este exemplo, qual é a receita da empresa Global, que é a intermediária? Qual é o valor da receita da empresa Global, que é a intermediária? Conseguiu pensar aí? O que você acha? O valor da receita da empresa Global é 150 mil, que foi o valor que ela recebeu. 30 mil, que é o valor que ela recebeu menos o valor da máquina que foi adquirida. Qual que é a receita dela? Qual a receita que ela vai ter que reconhecer? Gente, na verdade a receita dela é de 30 mil. Ah, Paulinho, por que 30 mil e não 150 se ela recebeu 150? Receita não é a mesma coisa que recebimento? Não, receita não é a mesma coisa de recebimento. Receita, né, é a contraprestação paga, né, a contraprestação paga pela prestação de um serviço ou pela venda de um produto, certo? Então, receita e recebimento não é a mesma coisa. A Global recebeu 150 mil, sim, mas ela não tem uma receita de 150 mil. Isso porque, gente, a Global ela é agente dentro dessa operação. A compra da empresa Céu Azul está sendo feita junto ao fornecedor Terra Vermelha, de uma máquina que custa 120 mil. A empresa Global está intermediando esse processo, então ela é agente dentro do processo de fornecimento. Ela não é principal dentro do processo de fornecimento. Ela não está comprando a máquina junto ao fornecedor Terra Vermelha, se tornando proprietário dessa máquina e posteriormente vendendo isso para a empresa Céu Azul. Nesse caso, a gente teria uma cadeia de fornecimento em que, né, a gente poderia dizer que a empresa Global ela é ali o principal da operação, porque ela comprou, adquiriu um estoque e está vendendo para a Céu Azul. Não é esse o caso. Ela está intermediando o processo de venda. A empresa Terra Vermelha é a fornecedora, é a vendedora, está vendendo para a empresa Céu Azul e a Global está facilitando esse processo. Então a receita, né, da Global neste processo de fornecimento, né, é de 30 mil reais. Gente, aqui eu estou excluindo toda a questão relativa a tributo, tá? Não estou entrando no detalhe de qual seria a receita líquida de um e de outro, não estou entrando nesse detalhe. Falando
de uma maneira muito simples, só para poder explorar o conceito de agente ou principal. Esse conceito de agente ou principal é um conceito que está dentro da IFRS 15, que é a norma de receita. Ele está no campo de aplicação da norma. Antes da vigência da IFRS 15, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, esse conceito já era explorado na base de conclusão, se eu não me engano, da IAS 11, que era uma das normas de receitas antigas. Nós tínhamos duas normas de receita, IAS 11 e IAS 18. Eu não me lembro em qual das duas que estava na base de conclusão, mas isso é irrelevante no momento. Mas nós temos esse conceito. E o principal da operação, a norma ela diz que o principal da operação, ele precisa adquirir controle sobre o produto ou serviço que está sendo fornecido ao cliente para que ele seja caracterizado como principal da operação. Nessa operação que eu descrevi aqui, a empresa global, que é o intermediário, em nenhum momento ela adquiriu controle daquele item, daquela máquina que foi fornecida à empresa Céu Azul. Ele simplesmente prestou um serviço de intermediação e o fornecedor, na verdade, é a empresa Terra Vermelha. Então a receita é apenas 30 mil para o caso da empresa global. Gente, por que isso é importante? Digamos, por exemplo, apesar de eu não ter explorado a questão dos tributos no exemplo em si, mas digamos, por exemplo, que a empresa global tenha reconhecido uma receita de 150 mil. O que vai acontecer? Os tributos que ela vai ter que pagar sobre essa receita, e eu estou falando de receita bruta, como eu disse, não estou explorando a questão dos tributos para chegar à receita líquida, estou falando exclusivamente de receita bruta aqui. O que vai acontecer? Se ele reconhece uma receita de 150 mil, ele vai ter que pagar tributos sobre 150 mil, o que não faz sentido, porque ela simplesmente prestou um serviço de intermediação, tá? Nesse caso, ela nem teria receita se bobear, porque os tributos sobre 150 mil iria canibalizar todo o valor que ela efetivamente recebeu, que era os 30 mil. Gente, é um conceito que não é tão complicado, é uma análise que em si, quando você está dentro da operação, ela pode se tornar complicada, mas o que é relevante aqui é o principal em uma operação de venda, que vai reconhecer a receita pela operação de venda inteira, ele necessariamente precisa ter adquirido controle do produto ou serviço em algum momento. Se ele está simplesmente intermediando o processo de fornecimento, ele é agente, ele vai reconhecer a receita parcial por aquele serviço que ele prestou, que foi o serviço de intermediação. Beleza, gente? É isso. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal, por favor. Por enquanto é isso. Obrigado, um abraço. Tchau.